queridos e queridas, tudo bem? Vejam só, estamos na nossa aula 11, penúltima aula do nosso mini curso, nosso curso de formação dos sonhos, nosso curso aí de complementação e destaques aí do nosso direito do consumidor que você teve na faculdade ou pelo menos teve algumas aulas dele. Espero ter ajudado, já vou agradecendo, aula final vou fazer agradecimento extenso, mas vamos continuando aqui. Estamos seguindo no CDC, já lá no finalzinho do CDC, a gente vai falar hoje de estrutura, órgão, como que funciona aí toda essa rede de organismos aí que responde às demandas de consumo e coordena tudo isso, certo? Então, primeiramente, curta aí o vídeo, compartilhe, comente, as dúvidas estão aqui, podem enviar aqui no meu Instagram ou no chat ao lado, certo? Então vamos lá, o tema da aula de hoje é Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Antes de tudo, o Sistema Nacional, o que significa, para que serve, qual a missão, qual a ideia de um Sistema Nacional? Se formos pesquisar a legislação específica, temática sobre consumidor, meio ambiente, deficientes e tal, vamos entender que sempre que a política pública é montada, ela é estruturada. Então, pensa-se então nos direitos, nos princípios, a forma como vai instrumentalizar esses princípios, institutos jurídicos, regras, etc. E também quem vai fazer e qual que é a competência de cada um desses, desses órgãos, desses sujeitos, a quem compete cada coisa, como que esses organismos conversam entre si e quais são as atribuições de cada um para um sistema geral, né? Porque a ideia é fazer um sistema para que todos esses órgãos possam conversar entre si, possam ter aí competências definidas e possam ter cada um deles uma interlocução para salvaguardar em todo o sistema, salvaguardar toda a ideia geral da Lei Protetiva do Consumidor. Então, nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, eu vejo que isso daqui é similar em todas as demais leis, ele vai trazer uma estruturação, competências e formas de interlocução entre esses órgãos. Então, a aula hoje vai ser basicamente sobre a administração pública criada para o direito do consumidor, como uma parte dessa política pública. Estou aqui no artigo 105 seguintes. Então, o artigo 105 fala o seguinte: integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, as entidades privadas de defesa do consumidor. Então, é um órgão que não é só público, é público e privado. A ideia de colaboração entre público e privado, em todos da administração pública, que tem essa missão, e também as associações, etc., que também envolvam isso. Então, uma ideia colaborativa, uma via dupla, né, de órgãos públicos e privados. Daí já podemos avançar um pouquinho para falar desses órgãos do Sistema Nacional, que também é chamado, que é a sigla SNDC, certo? Então, vamos falar agora dos órgãos do SNDC. Pois bem, os órgãos, começa aqui a descrição a partir do artigo 106. Então, aqui o artigo 106 fala o seguinte: na época, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Direito Econômico ou órgão federal que venha substituí-lo é o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional, né? Pois bem, alguém lembra dessa Secretaria Nacional de Direito Econômico? Alguém sabe aonde ela está, o que ela faz? E esse Departamento Nacional? Pois é, ainda bem que o legislador foi sagaz e deixou essa frase dizendo que o órgão que venha a substituí-lo, que foi o que aconteceu, porque hoje em dia nós temos a Senacom, né? E a descrição da Senacom, ela vem num decreto, ela substitui esse departamento, né? Então, enquanto que o departamento ele veio por força do CDC, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ela veio por força do decreto 77
38 de 2012. Né? Então, veja, é possível, está lá na Constituição Federal, o Poder Executivo organizar por decreto a sua estrutura, e, no caso, ele definiu e montou, estruturou, então, essa Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, popularmente conhecida por Senacom. Daí nós podemos avançar, então, para as competências. Vejam, aqui no CDC, o que seria o departamento que agora é Senacom, né? Cabe a ele planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional, não, proteção ao consumidor, receber, analisar, avaliar, encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades ou pessoas jurídicas de direito público, prestar aos consumidores orientação permanente, informar, motivar o consumidor, solicitar à Polícia Judiciária a instalação de inquérito policial para apreciação de delitos de consumidores, daí representar ao Ministério Público, eventual crime, levar ao conhecimento dos órgãos de infrações administrativas, solicitar o concurso de órgãos para fiscalização de empresas, abastecimento, quantidade de segurança, incentivar a formação de entidades de defesa do consumidor e desenvolver outras atividades compatíveis com sua finalidade. Tá? Vejam que isso daqui é muito similar ao que está na competência da Senacom, né? Exceto que lá no decreto, que é o que organiza, esse decreto eu vou escrever aqui para vocês, que é muito importante a leitura. O decreto 2181 de 97, que eu já havia comentado na aula passada, que ele fala, inclusive, também, como ele fala aqui da estruturação do Sistema Nacional, ele fala também do processo administrativo, sobre da parte de infrações administrativas. Então, aqui no artigo 3º, ele fala das competências, no caso da Senacom, que substituiu, né? E também ele traz alguns pontos interessantes, como, por exemplo, celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta. Então, há um artigo que dá esse poder dele celebrar convênios e TACs, os famosos TACs, lembrem-se que eu falei isso daqui na aula de processo coletivo, né? Que é uma forma de não seguir adiante essa ação judicial, né? Substituir, fazer um acordo. Então, a Senacom pode celebrar esses TACs, né? E, por força disso, também sanear aí o mercado de consumo. E daí também ela tem outra competência que é trazida nesse decreto, que é elaborar e divulgar o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, né? E remeter cópia à Senacom. Aí. Certo? Enfim, e daí estamos falando aqui da questão dos bancos de dados e cadastro, é isso que se refere a esse decreto. Né? O decreto também no artigo 7º, ele fala da competência dos demais órgãos federais, estaduais e municipais do SNDC, do Sistema Nacional, fiscalizar as relações de consumo no âmbito da sua competência, atuar na forma da legislação, autuar, né, na forma da legislação, os responsáveis pelas práticas que violam os direitos do consumidor. Então, aí todos eles têm essa possibilidade. E assim como no artigo 8º, as entidades civis de proteção e defesa do consumidor poderão encaminhar denúncia aos órgãos públicos de proteção do consumidor para as providências cabíveis, representar o consumidor em juízo, observadas as regras, né, da legitimidade do processo coletivo, e exercer outras atividades correlatas. Então, o artigo 7º e o artigo 8º, em relação a esses atores do Sistema Nacional, ele diz que os órgãos públicos podem atuar diretamente, basicamente eles podem atuar diretamente, e os órgãos privados, as entidades civis, elas devem encaminhar denúncia aos órgãos responsáveis, né, para que esses órgãos, então, realizem aí as apurações, etc. Então, e também ela pode representar o consumidor em juízo numa eventual ação coletiva, né? Elas não têm poder de realizar o de ajustamento de conduta, né? E também tem as competências que são reservadas, por exemplo, do Ministério Público, que é entrar com ação penal,
obviamente, elas não podem fazer isso, elas podem entrar talvez aí como assistente de acusação, ou então, como diz lá a parte dos crimes do CDC, pode assim ajuizar uma ação penal subsidiária da pública. Né? Então, aqui é o que fala em relação ao decreto que eu reputo mais importante. Né? Outro ponto de atenção que eu gostaria de trazer aqui em relação ao sistema nacional é o chamado o silêncio é devido à digitação e ao mousepad. O chamado SINDEC. O que é o SINDEC? É o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. O SINDEC é interessante porque ele reúne a informação sobre os processos e os atendimentos de problemas de consumo. Então, ele é um banco de dados, vamos dizer, sobre todas essas reclamações, situações, aquilo que está mais em voga, aquilo que não está em voga, ou aquilo que é mais demandado, que não é tão demandado. O SINDEC é interessante nesse ponto e realiza essa função estatística que pode aí trazer aí dialogar aí com os direitos básicos, que é aquele de atualização permanente dos estudos sobre o direito do consumidor. Para quê? Para que os órgãos do Sistema Nacional possam avaliar, então, o que é mais demandado, o que está sendo mais violado, e com isso poder aí pensar numa política pública, numa forma de atuação, numa reorganização aí de órgãos, etc. Então, isso é bem interessante. Pensando aqui em outros órgãos públicos, tem esse consumidor.gov, que é um site, mas na verdade é um site, é uma estrutura do governo federal. Ele faz essa interlocução entre os consumidores e as empresas. Né? Ele é monitorado pela Senacom, né? Um site que é monitorado pela Senacom, e a ideia é que ele faça a resolução dos conflitos diretamente, que com isso reduza demandas judiciais. Né? Então, o consumidor.gov, basta vocês clicarem, verem, pesquisarem, vocês vão ver que ele também tem um banco estatístico interessante, ele também traz aí umas questões de direito à informação muito importantes, muito pertinentes. A ideia é ele fazer essa interlocução, esse meio do caminho, fazer pontos entre o consumidor e as empresas, entre os fornecedores, para evitar problemas. Muitas vezes, às vezes, é um mal entendido, é uma falta de comunicação, principalmente no saque, né? O saque é um dos grandes problemas, reputo um dos grandes gargalos aí, né, do mercado de consumo, porque a oferta sempre visa a venda e não visa a pós-venda. O pós-venda é terrível. E, às vezes, uma comunicação intermediada por um órgão do governo federal, porque ele vai dar todo um respaldo, né, por ser da administração pública, acaba resolvendo aí muitas situações. Né? Esse aqui é o consumidor.gov. Veja, estou apresentando aqui órgãos que eu reputo interessantes, que fazem parte de todo o Sistema Nacional, que é essa cadeia aí de estruturas e competências. Agora, a gente pode caminhar para o Brasilcom. O que é o Brasilcom? É uma associação. Agora a gente já vai aqui para o ente privado. É uma associação que eu acho muito interessante, uma associação civil. Ela foi criada por quem redigiu o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Herman Benjamin, a Cláudia Lima Marques e tantos outros. E é uma associação que a ideia dela é promover estudos, congressos, grupos de estudo, publicações acadêmicas. Tem a RDC, a Revista do Consumidor, que ela está lá elaborada, distribuída pela Brasilcom, né? E a ideia é que essa associação, então, ela vai colaborando para a parte técnica científica do direito do consumidor, né? E ela feita aí pelos que elaboraram a lei, né? A comissão de juristas lá, por grande parte deles, pelo menos, que participou da elaboração da lei. Então, o Brasilcom é muito interessante porque ele traz esse lado técnico, ele traz esse lado de inovação,
né, de discussão, debate, que isso é muito importante para o direito do consumidor. Lembre-se do direito básico de evolução constante dos estudos lá do direito do consumidor. Por quê? Porque o direito do consumidor é um direito progressista, ele reúne a tecnologia, aí, o avanço nos produtos, serviços, nos meios de circulação de mercadorias. Então, é necessário ter aí uma instituição que fortaleça isso, que fortaleça a discussão, o debate, a pesquisa, e o Brasilcom realiza grande parte aí dessas funções, né? Agora, não podemos esquecer, claro, de modo algum, do nosso famoso silêncio causa apreensão, mas estou falando aqui exatamente do PROCON, né? O PROCON, ou os PROCONs, né? Tem vários PROCONs aí. Os PROCONs, eles são aí órgãos da administração pública, do Poder Executivo, e a função deles é, então, realizar esse poder de polícia, efetivamente, né, sobre aí, o mercado de consumo. Então, o que os PROCONs fazem? Eles fazem apuração aí de denúncias, fiscalização de estabelecimentos, daí ele tem o poder do quê, exatamente? Ele pode fazer vistorias, ele pode receber denúncias aí de consumidores, ele pode aplicar sanções administrativas, ele pode prender alguém, ou então entrar aí com uma queixa-crime. Não, ele não é um Ministério Público, né? Poderia, no caso, ter atuação penal subsidiária, mas, enfim, ele não, isso daí, pensando no processo penal, mas, a rigor, ele é uma associação, ele é um órgão da administração pública, que a função dele é administrativa, tá ligado ao poder de polícia, né? E do que o Estado pode intervir na propriedade para regulamentar aí o interesse público, o interesse coletivo, essa é a função dos PROCONs. Então, lembre-se, infração administrativa igual a PROCON, né? Só para técnica mnemônica, não que ela seja igual, mas quem aplica, quem instrumentaliza, quem leva à frente isso são os PROCONs. E, finalmente, um outro órgão que eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e senhores é o nosso querido CONAR. O CONAR é o órgão de autorregulação publicitária. E, de novo, ele não é um órgão público, é uma associação privada. Ele regula lá as questões de publicidade, né, as questões de comerciais, de TV, ofertas, tal. Para quê? Para que, fazendo essa fiscalização para que não haja abuso, né, sobre todas aquelas questões polêmicas lá da publicidade que nós vimos na aula passada. É uma reunião aí de órgãos ligados à questão da publicidade, né, para sanear aí, no caso, todos os problemas que possam surgir a partir disso, né? Então, esse é o CONAR e esses são os órgãos do nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Agora, seguindo adiante, temos um tema bem pequenininho, também é um tema mais obscuro, que não é todo mundo que conhece, que é a Convenção Coletiva de Consumo. Veja, isso daqui é bem interessante, é uma coisa, assim, ele vem logo depois do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, aqui no artigo 107. É um instrumento que nem todos conhecem, mas é bastante interessante. Por quê? Porque vejam só o que fala o artigo 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. Então, lembrem-se do direito do trabalho, né? Aquela convenção coletiva. É a mesma ideia. Então, se reúne as duas partes e elas podem chegar a um acordo entre si, regulamentando, fazendo aí, vamos dizer, uma norma entre elas para determinar aí possíveis composições de conflitos, né? Para determinar aí condições novas de preço, qualidade, quantidade, condições de reclamação sobre o consumo. Para quê? Para
Novamente, princípio da harmonização, sendo aqui substancializado, o princípio da harmonia das relações de consumo, né? E as partes conversando entre si, associações aí de consumidores, não são os consumidores, e tentando aí prevenir ações judiciais, tentando aí conversar, dialogar, chegar no bom senso, no equilíbrio, para que tenha um saneamento, aí, um respiro, aí, uma saúde do mercado de consumo. Daí também a lei descreve que a convenção vai ser obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos, né? Daí, no caso, a convenção vai ser entre alguma categoria, né? E algum grupo de consumidores, né? Claro, não é uma convenção sobre tudo, né? Sobre eletrodomésticos, não, é sobre uma categoria e alguns consumidores que participam, algumas associações, né? E ela, por quê? Porque ela fala aqui que ela somente obrigará os filiados às entidades signatárias, ela só obriga quem esteve lá fazendo esse acordo. Não se exime de cumprir a obrigação o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro, ou seja, se ele se desligar da entidade, o consumidor lá, o fornecedor estava ligado a alguma das entidades, associações de fornecedores que participou dessa convenção coletiva. Se ele se desligar, não faço mais parte lá do grupo de empresas que comercializam cerveja, por exemplo. Se ele se desligar, mesmo assim, ela continua valendo a convenção coletiva de consumo, né? Por quê? De novo, porque o tema é consumidor, o tema é um tema sensível, é uma norma de ordem pública, lembramos do princípio protetivo, lembramos qual que é a finalidade dessa convenção coletiva de consumo, ela está ligada no capítulo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, é uma forma de regulamentar, de sanear aí os problemas de consumo, de trazer aí uma ideia de articulação entre os órgãos, articulação entre as partes, consumidor e fornecedor. Então, por isso que ela tem aí, vamos dizer, essa prerrogativa, né, de que ela não pode se desvincular aí, mesmo que ela saia desvincular da convenção, mesmo que ela saia da associação, certo? Então, esses são os temas finais aí do nosso CDC. Aula que vem, vamos ver com novidades, que vai ser a Lei 14.181, que é a nossa aula final. Fique comigo, obrigado, até lá, até mais.